Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Vim falar um pouco, que eu já tinha falado já na página, que eu ia postar como é que foi o desfraude do Lucas. Como ele fez o desfraude dele, mesmo ele sem poder se comunicar, ele não podendo se comunicar, como a gente foi feito o desfraude dele, né? Muita gente tá querendo saber, tá curioso pra saber. Então, o Lucas, ele tem 4 anos, mas ele tá pesando em média de 30 quilos. Então, ele tá bem gordinho para uma criança da idade dele. Então, a fralda maior para infantil, que é a XXG, já não tava mais servindo para ele. Então, a gente estava começando a comprar a fralda geriátrica. E o problema da geriátrica é que ela é muito grande o fundilho. Então, para ele poder se movimentar, para ele poder correr, pular, ela já rasgava, ela já não prestava mais. Então, a gente pensou, meu Deus, se ele não fazer, se ele não ir usar o banheiro, o que a gente vai fazer, né? Então, eu confesso que, primeiramente, eu duvidei da capacidade do meu filho, né? Porque eu achava na minha cabeça que as pessoas me perguntavam, você não vai desfraldar, não vai desfraldar, e eu pensava que, nossa, como é que eu vou desfraldar uma criança que não sabe se comunicar? Que não sabe pedir para fazer xixi, pedir para fazer um número 2? Como que eu vou fazer isso se a criança não sabe se comunicar? Então, a gente falou com a fono na época que ele que tava atendendo ele. E essa fono, ela falou uma coisa que faz muito sentido e da mesma maneira também é complicado. Ela falou, se vocês vão tirar a fralda dele, vocês têm que tirar de vez. Não adianta ficar tirando, daí ele fez 2 xixi, botar a fralda e depois tirar, porque o que acontece? Na cabeça da criança fica uma confusão, tá? Por que antes podia e agora não pode? Então a criança se confunde porque ela pode fazer xixi ou ela não pode. Então tem que estipular essa questão de realmente a gente vai tirar e daí não colocar mais. Daí a gente pensou, então agora a gente não pode, porque a gente mora de aluguel, então a nossa casa é alugada. A gente não tem como a maioria das coisas não são nossas, né, da casa, então é cama, é colchão, é chão. Vai estragar, né, se acontecer os acidentes, né? E então a gente pensou, né? Pandemia. Deu aquela pandemia no passado, que deu lockdown, que fechou tudo, que ninguém podia fazer mais nada. Eu cheguei pro pai do Lucas e falei, é o momento de fazer o desfraude dele. Por quê? Porque a gente vai ficar alerta a ele. A gente vai ficar o tempo todo, pelo menos um de nós vai ficar olhando ele, né? Então, a gente vai conseguir ir a tempo. Então, começou como, né? O pai do Lucas ia no banheiro, fazia as necessidades dele sentado e mostrava pra ele, ó, o papai tá fazendo xixi assim. E mostrava pra ele e para ver se ele sentava ele no vaso, para ver se ele fazia. E era toda hora, xixi, filho, xixi, a todo momento. E sempre acontecia os acidentes, sempre acontecia os acidentes. Então, o que a gente pensou? Eu e ele, a gente pensou que a gente vai colocar o despertador do relógio, do celular, para despertar de 30 em 30 minutos.
a cada 30 minutos a gente leva ele no banheiro, senta ele no vaso para ele fazer o xixi. Então, o que aconteceu? Criou a rotina para ele que quando toca a música do despertador é a hora de fazer xixi. Então a gente dizia: hora de fazer xixi, filho. Daí a gente sentava e ele fazia. Às vezes ele fazia, às vezes ele não fazia, às vezes ele fazia cocô. Então era bem complicado, porque no início dá uma bagunça na cabeça, porque uma semana que tu fica maluca, assim, porque às vezes tu sai do banheiro com ele quando vê ele tá fazendo, mas não pode desistir, tem que ir fazendo. 30 minutos a gente já falava: ó, filho, hora do xixi. Daí alguém lá sentava com ele, sentava e fazia. Então, até que depois que deu uma semana e pouco, ele dava música, ele ia pro banheiro já e fazia, e não estava acontecendo menos acidentes do que antes, a gente começou a aumentar o tempo. Era de 40 em 40 minutos. Daí depois passou de um tempo mais acostumado, 50-50. Quando ele dormia o soninho da tarde, por algum milagre ele não fazia xixi. Então, mas a gente forrava sofá, a gente forrava a cama, a gente forrava tudo com plástico. Era um som horrível que tinha pela casa toda, né? Mas era a maneira que a gente achou de conseguir fazer isso. Então ele começou a ficar mais. Quando deu 50 minutos, ele já estava sentindo que quando dava aquela vontade, era aquela vontade de fazer xixi. Então ele começou a fazer por conta, ele começou a dar a vontade e ele ia pro banheiro. E daí ele ia pro banheiro, ele fazia o xixi, o cocô, daí a gente começou a acostumar ele a fazer em pé. Como a gente acostumou? Lá veio o pai dele de novo e mostrou pra ele como fazia em pé. O xixi agora a gente faz assim, ó. E eu mostrava pra ele constantemente como fazia. O meu pai até fez um degrauzinho, porque a nossa privada lá de casa, ela é muito alta, então quase não alcança. Então ele sobe, fica um pouquinho mais alto e faz o xixi. E daí a gente passou por outra dificuldade, que era quando era o xixi, quando era o cocô, né? Então, às vezes era o cocô, daí ele ficava na frente do vaso e quando vê, tá aquela sujeirada toda no banheiro, né? Então, a gente teve que achar meios para ele explicar quando era o xixi, quando era o cocô. Então, quando a gente via que a gente simplesmente sentava ele, ó, esse a gente é sentadinho. E daí ele começou a perceber, ele começou a entender, mas levou tempo. Foi questão de 6 meses que a gente levou, mais de 6 meses que a gente levou pra tirar isso de vez. E ele tava usando a fralda pra dormir ainda. Porque a gente queria até tirar, mas daí a gente percebia que ele acordava mijado. A fralda mijada. Então, a gente... Daí, de uma hora pra outra, como ele já tava super acostumado aí no banheiro, ele começou a não querer usar a fralda de noite. Então, ele arrancava a fralda. Ele não queria fazer o xixi mais na fralda. E então, a gente... E daí, não dormia. Daí, ficava 3, 4 dias sem dormir por causa da fralda, que a fralda incomodava. Claro, numa hora tu tá livre, outra hora te prende de novo, né? Então, na cabeça dele era muito complicado isso, porque ele já sentia que aquilo ali pra ele não servia mais, a fralda não servia mais pra ele. Então, a gente tirou. Vamos tirar, vamos... E ele dormia com nós ainda, né? Então, a gente fazia qualquer coisa que ele se mexer, que ele meio que acordar, que é o momento que ele vai fazer, sei lá, vai ensaiar o xixi, a gente levanta com ele e levamos ele no banheiro dormindo mesmo. E várias vezes. Só que o problema do Lucas é que se tu levanta ele fazer xixi no vaso de madrugada, às vezes ele não volta a dormir.
Ele desorganiza, ele acorda, ele não dorme mais. Então, ele fica brabo, ele fica muito brabo quando ele tem que acordar para fazer xixi. Então, a gente estava pensando que... Como a gente ia fazer, então o que a gente pensou? A gente estipulou o horário dele dormir é 9, 9h30. Então, lá pelas 8 horas, no máximo 8h30, a gente não dá mais líquido para ele. Porque daí a gente não dá mais líquido, nem leite, nem chá, nem suco, nem água, nem nada. E antes da hora dele dormir, a gente faz xixi, escova os dentes e vai deitar. Porque daí ele faz aquele xixi antes de dormir, a probabilidade dele fazer durante a noite é menor. Mas quando ele tá fora da rotina dele, eu digo fora da rotina quando, né, agora a gente passou uma semana no meu pai. Então ele tava no sítio, era um lugar diferente, ele fez várias vezes, ele fez xixi na cama. E na rua, assim. Ele tinha coisas muito interessantes e ele simplesmente esqueceu de fazer. Então a gente, até ele voltar agora à rotina aqui de casa, que é uma rotina mais regradinha, ele ainda vai demorar para acostumar, mas ele já tá voltando à rotina do horário de dormir e do xixi. Então, assim, o meu conselho de mãe é: não desiste, tá? Tenta fazer, aproveita que a pandemia, entre aspas, voltou, né? Pra poder ficar mais alerta, pra poder tirar a fralda dele, do seu bebê, da sua menina. Tenta fazer a dica que eu disse do despertador, porque a criança autista, ela tem ela é muito regradinha, assim, ela é muito criteriosa, tem que ser aquilo ali. Então, tu tendo o despertador que vai tocar aquela música, que é o horário do xixi, depois tu trocar, ela não vai perceber que tu trocou, mas ela vai saber que a hora que tocar a música, ela vai ter que ir no banheiro fazer necessidade. Eu acho que vai fazer uma boa diferença pra vocês. Então, incentivo a todos a continuar, porque é muito ruim. A questão da fralda ajuda muito mais na independência dos nossos filhos, né? Então, fica aí a minha dica. Se você decidir fazer e der certo, fala pra mim, me faz um comentário. Se vê alguém que tá precisando saber dessa dica, marca a pessoa aqui. Compartilha se quiser, curte, segue na página do Insta e vamos tirar as fraldas dessas crianças, né? Muito obrigada, gente, e até mais. Valeu!